Fala galera, eu vou mostrar para vocês um vídeo muito interessante a respeito do Galaxy Tab S9 FE. Então eu estou com a tela aqui compartilhada com vocês. Nesse vídeo eu quero mostrar algumas funções que é de grande utilidade para quem pretende comprar e aquelas pessoas que já usam o tablet, porém não sabem dessas informações, e que ela vai ajudar e auxiliar muito nos seus estudos. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos aqui abrir o Samsung Notes, né? Então a primeira dica é que algumas pessoas não sabem é disso aqui, ó. Vamos supor, quero abrir duas telas aqui ao mesmo tempo. Então eu abro aqui e eu abro aqui o aplicativo de internet da própria Samsung. E aqui eu vou pesquisar Cérebro. E aqui quando ele fizer essa busca, eu posso vir aqui na parte de imagens e escolher uma dessas imagens. E se eu apertar e segurar aqui, ó, vai ter a opção aqui, ó, recortar o assunto do plano de fundo. Então, quando ele faz isso, eu consigo arrastar essa imagem para dentro do meu arquivo do Notes. E aqui eu posso fazer o que eu quiser. Posso girar, posso deixar na posição que eu quiser. E aqui eu posso também fazer algumas anotações em cima. Coisa que é muito interessante. Ele vem só o arquivo em PNG, ou seja, descarta o fundo todo. E com isso eu posso fazer algumas coisas que antes eu não conseguia. Então, por exemplo, em vez de ficar aquela borda da imagem completa aqui facilita muito a vida de quem está estudando. Então essa é uma das principais características que eu acho bastante interessante nesse ponto. Outra coisa que é muito legal de se ver dentro desse aplicativo, vamos supor hipoteticamente aqui que eu estou dentro de um texto. Eu vou ver algum site que fala a respeito de alguma coisa aqui, né? Eu posso adicionar, como vocês estão vendo aqui do lado direito, a página inteira. Então ele vai fazer o que? Ele vai compactar esse texto todo aqui como se fosse o site, só que dentro do meu arquivo Notes. E qual é a vantagem disso, né? Porque aqui eu consigo, por exemplo, se eu for estudar, eu consigo grifar os principais pontos, eu consigo escrever dentro de alguma parte aqui que eu queira. Então isso facilita demais para quem está estudando. E tá aqui todo o site, ó, conforme tá aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu passando aqui os dois, ó. Só que de uma maneira mais talvez que compactada para esse tipo de formato. E isso para quem estuda é uma mão na roda. Outra coisa que eu acho muito legal aqui, caso eu esteja, por exemplo, aqui eu vou usar esse próprio texto aqui como referência. Imagina só hipoteticamente que eu estou lendo aqui esse texto, né? Então, isso aqui eu acho interessante. Então eu aperto aqui, ó. Então eu seleciono esse texto aqui e eu posso fazer simplesmente isso aqui, ó, copiar e arrastar e colar aqui, ó, dentro da minha nota. E aqui eu consigo editar. Se eu vim aqui na parte de teclado, eu consigo editar esse texto. Isso é bem interessante. Obviamente você pode pensar assim, você poderia copiar e colar. Poderia. Mas isso é um recurso que eu acho interessante e que tem uma valia muito importante. Outra coisa interessante que eu posso fazer, por exemplo, se eu estou aqui com um texto selecionado, eu posso criar uma nota em cima desse texto. Ó. Selecionar tudo, eu venho aqui, ó, adicionar a nota. Então ele vai abrir uma nota onde eu vou adicionar essas informações. Ó, o cérebro é o principal. E aqui eu posso, por exemplo, criar uma nova nota, ou então aqui ele deixa o link para que eu possa entrar nesse site a partir desse pequeno texto. E aqui eu posso criar uma nova nota, posso incluir dentro de uma nota que eu já existia. E isso é muito legal assim para quem está estudando. Outra coisa legal que eu acho dentro aqui do aplicativo, para quem vocês estão vendo, aqui eu estou gravando a minha tela. Mas dentro da minha tela aqui, enquanto eu gravo, eu posso ir fazendo algumas marcações, e isso vai aparecer no vídeo depois que eu terminar de gravar. Mas é o tipo de coisa que, por exemplo, eu quero mostrar o meu rosto, então você pode apertar aqui nessa tela, e aqui a câmera está filmando aqui minha mão, eu posso posicionar onde eu queira. Caso eu queira apresentar algum projeto, ou então fazer algum trabalho, então eu posso, enquanto eu vou narrando o que eu estou fazendo, vendo, as pessoas podem ir me vendo também. Então essa é uma função que eu acho muito interessante dentro desse tablet. Outra coisa bem legal que eu acho interessante aqui dentro desse tablet, vamos supor, um exemplo hipotético, eu quero pegar esse texto aqui e quero comparar com outro texto que está em outro aplicativo, obviamente, assim dá para me fazer isso, mas caso eu queira, eu posso fazer o seguinte, ó, venho nessa opção, seleção inteligente, e ó, eu vou selecionar esse texto. Aí aqui eu aperto em fixar. Quando eu apertar em fixar, isso aqui, ó, ele fica aqui, ó. Então eu posso sair desses dois aplicativos que ele vai continuar aqui. E daqui eu posso abrir qualquer outro aplicativo e ele vai continuar. Até um bloco de notas mesmo. Então isso é fundamental
Para caso você queira, por exemplo, quem está trabalhando com cálculo, tem uma conta aqui, por exemplo, e você quer desenvolver esse cálculo, você vai trabalhando em cima disso. E é bem interessante também. Outra coisa que ajuda demais, por exemplo, às vezes você quer fazer você está fazendo uma escrita à mão, e às vezes você quer dar um destaque a alguma coisa, ou então criar alguma figura, por exemplo, eu gosto muito de fazer isso aqui, ó, por exemplo, eu estou lendo aqui em linguagens correntes, então vamos supor, eu quero dar um destaque aqui nesse texto, quero criar uma parte aqui meio que centralizada, então eu consigo fazer isso. É só, por exemplo, eu quero fazer um triângulo. Eu faço, seguro aqui, ó, e ele entende que eu estou fazendo um triângulo. Eu quero fazer um círculo. Eu seguro aqui até ele entender que eu estou fazendo um círculo e paro. Assim como ele pode me ajudar a fazer algumas figuras. Por exemplo, se eu fizer uma estrela, ele vai entender que é uma estrela. Não desse jeito, mas vamos ver. Ó. Ele entende que eu fiz uma estrela, ativando essa opção aqui do lado direito. Mas isso aqui eu acho que é bem interessante para quem às vezes quer ter um trabalho bem organizado, com caixotes, círculos, onde você tem um texto e que você pode puxar outras coisas, entende? Então isso aqui é de muita valia para quem é perfeccionista, gosta de ter suas coisas bem feitas. Outra coisa que eu utilizo com muita frequência é a gravação de voz. Eu venho aqui nesse maisinho, e nesse mais aqui eu tenho assim, a opção gravar voz. Então, não está sendo possível porque eu estou gravando aqui a tela, mas enquanto eu estou gravando a voz, por exemplo, o professor está falando alguma coisa, né? Enquanto eu vou anotando, ele anota a minha voz, a voz que está sendo gravada é sincronizada com o texto. Isso significa o quê? Que quando eu for ouvir novamente, ele meio que deixa as coisas que eu escrevi um pouco transparente. À medida que eu vou falando e escrevendo sincronizadamente, o texto vai ficando mais escuro conforme eu escrevi agora. E isso faz com que o texto, eu saiba exatamente onde o professor falou e o porquê eu anotei aquilo. Às vezes você anota e se perde, né? O porquê daquela informação. E isso aqui meio que lhe ajuda, é uma mão na roda nesse sentido. Outra coisa que eu acredito que todo mundo aqui já usou, quem já tem um tablet, quem não tem, é adicionar um PDF. Então você pode, por exemplo, adicionar qualquer PDF dentro do seu trabalho, e aqui você pode, o céu é o limite, né? Você pode fazer o que você quiser dentro desse PDF, você pode escrever, você pode marcar o texto, você pode apagar o que você fez, você pode adicionar figuras. Outra coisa que eu acho legal aqui, por exemplo, que eu não citei anteriormente, é que quando você escreve um texto, por exemplo, sei lá, prova. Essa prova eu não queria que tivesse aqui, então eu posso selecionar esse nome e colocar em outra região. Eu quero que fosse aqui, eu exagerei no tamanho, eu fiz pequeno, então eu posso diminuir o tamanho, ou então eu posso aumentar o tamanho. E eu posso até alinhar a escrita à mão, que é quando ele alinha o texto, porque aqui está na escrita não muito boa, mas vamos supor, hipoteticamente aqui um exemplo. Escrevi aqui prova, vocês estão vendo que está subindo, né? Então eu circulo esse nome prova e ele vai fazer o seguinte, alinhar a escrita à mão. Nenhum texto para reconhecer, mas enfim, funciona. Não sei por que está dando esse problema. Outra coisa bem interessante que é legal aqui é a questão de você escrever com a tela bloqueada. Então você chega com a tela bloqueada, você aperta com o botão da sua S Pen, eu não vou poder bloquear aqui porque está gravando aqui a tela. E você aperta no botão da S Pen, perto da sua tela bloqueada, e ele automaticamente abre um bloco de nota. E dentro desse bloco de nota você consegue escrever o que você quer. E isso meio que agiliza. Às vezes você quer anotar alguma coisa rápido, o tablet está travado. Até você abrir o aplicativo, até você abrir uma nota, você acaba perdendo muito tempo. E dessa maneira você agiliza muito seu tempo. Então essas foram as dicas, eu vou deixar o link dele aqui embaixo. Se inscreve no canal, eu vou continuar postando vídeos a respeito do tablet e da sua usabilidade dentro do meu curso, dos meus estudos, e eu acredito que vai ser muito legal para vocês. Pois espero ter ajudado, fiquem com Deus, valeu, falou, fui!